Então, boa noite a todos. Vamos iniciar mais um evangelho. Vamos ler hoje uma mensagem do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E olhai por vós. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutomaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre nós de improviso aquele dia. Jesus, Lucas 21, 34. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte, enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa, com interesse, as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê, comumente, as sombras que o invadem, vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Não cuida, senão, de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum, e desde muito recomendou vele cada um por si na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso e não nos faltou com o roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Em verdade, a terra não viverá indefinidamente, sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Agora vamos nos harmonizando, fechando os nossos olhos. Vamos fazer a nossa prece, unindo os nossos pensamentos em agradecimento a Deus, nosso Pai querido, a Jesus, nosso Mestre, aos espíritos amigos que nos acompanham neste momento e que com muito amor nos envolvem, irradiando a sua luz sobre todos nós, sobre todos os lares, trazendo-nos muita paz, muita harmonia, nos revigorando, revitalizando as nossas energias. Obrigada, Pai amado, pelo seu cuidado para conosco. Obrigada, querido Mestre amado, também. Nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Hoje, então, nós teremos a leitura do capítulo 6, O Consolador Prometido. Quem fará a leitura é nossa irmã Verinha, e depois a nossa querida Amanda é que fará a explicação de hoje. Boa noite. Consolador Prometido. Se vós me amais, guardai meus mandamentos.
E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele permanecerá convosco e estará em vós. E o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar tudo o que eu vos disse. João, capítulo 14, versículo 15, 16, 17, 26. Jesus promete um outro Consolador, é o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, porque não está maduro para conhecê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, e para fazer que se lembre do que o Cristo disse. Porque se o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não disse tudo. Se vem fazer que se recorde o que o Cristo disse, é porque terá sido esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem no tempo marcado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a seu estabelecimento. Chama os homens à observação da lei de Deus. Ensina todas as coisas, fazendo que se compreenda o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse: que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu deixado de propósito sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Passa a palavra para a Amanda. Boa noite. Então, esse texto, né, ele vem nos mostrar que a gente possa sentir a força consoladora, transformadora que do Espiritismo nas nossas vidas. É uma doutrina que nos apresenta que, para nós, como um consolador, outrora prometido por Jesus, que enfim trouxe à humanidade terrestres novos horizontes. Esses horizontes eram tão vastos e grandiosos sobre a vida e sobre o universo e sobre o Criador, nas suas obras, enfim, nas lições de Jesus. Então, é sobre isso que a gente vai conversar essa noite. A gente vai buscar entender melhor o que deve representar a missão do Consolador na vida de cada um de nós. Então, como estamos nos relacionando com essa mensagem despertadora como o Espiritismo nos traz? Assim é escrita na obra luminosa de Allan Kardec, né? Então, a gente vale lembrar que ele também escreveu o livro A Gênesis, onde no capítulo 1, ele faz uma síntese de alguns pontos fundamentais para a doutrina espírita, né? Então, uma visão geral do capítulo se chama o caráter da revelação espírita. A partir daí, Kardec ele vai fazer uma série de revelações sobre o Consolador prometido, mostrando de fato o que é a doutrina espírita. Então, ele foi concebido e trazido até nós, que vai entender os critérios que Jesus havia enumerado lá atrás, no Evangelho de João, o que faz com que esse registro de uma foto que Jesus, na última ceia, ele fala assim, ele fala sobre o porvir da humanidade que nos diz e que não nos deixaria órfãos e que voltaria até nós. Então, ele diz também que nem tudo que nós podíamos ensinar naquele momento é porque a gente não suportaria. Então, mas enfim, que então mais tarde, um momento que foi julgado adequado, ele enviaria um consolador, o Espírito de verdade. E segundo ele, isso está registrado nos capítulos, né, 14, 15 e 16 do Evangelho de João, que a gente acabou de ler, né?
Então, temos algumas falas que Jesus, sobre o segundo, que ele está dizendo que o Consolador queria com toda a verdade nos ensinar todas as coisas que relembraria das suas palavras, restabeleceria o sentido das palavras. E, naturalmente, haveria dor nesse impulso maior do nosso processo de compreensão e aplicação daquilo que ele, o primeiro Consolador, havia deixado. Então, por que é interessante a gente atentar a esse fato? Esse fato que Jesus nos diz que vai nos enviar um outro Consolador. Isso quer dizer que o Consolador já veio, que era ele, o primeiro, né? Então, ele nos deixou no Evangelho, e era tão grande a misericórdia divina, que a gente teria outro Consolador. Que teria como principal fazer esse vínculo com a sua mensagem. Era resgatá-la, era trazê-la novamente ao lume, ao sopro da renovação da vida, e tirando tudo que nós, sobre os séculos, fomos construídos sobre ela, né? Que muitas vezes era misturado os nossos interesses, as nossas impressões e a nossa ignorância nas mensagens, né? Então, era um processo mesmo de revivência à mensagem. É por isso que os espíritos muitas vezes vão se referir ao espiritismo como o evangelho redivido. Então, Allan Kardec inicia essas considerações a partir desses capítulos, do capítulo 1 de A Gênese, assim, ele vai trazendo uma série de reflexões. Ele vai arrematar lá no final do capítulo, lá pelo 42, mais ou menos, o fato que ele conclui, portanto, que o Espiritismo é o consolador prometido de Cristo. Então, ele também fala que o Consolador, sobre a anunciação do Consolador, ampliando essas considerações, porque o Espiritismo já representa, ele em si representa o Consolador. E ele nos mostra que Jesus fala sobre o Consolador, ele não era um indivíduo, e sim uma doutrina. Jesus também fala que a tarefa, as características, não cabiam ali identificar Pentecostes, por exemplo, ou até porque haveria que esperar um tempo para o desenvolvimento do pensamento humano, para que as coisas pudessem ser trazidas com a tarefa do Consolador. Então, essas são as considerações importantes que Allan Kardec escreveu, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele faz essas considerações falando sobre o Consolador prometido. Ele também fala que o Espiritismo nos traz no Evangelho, que ele insere junto ali, por exemplo, assim, ele coloca que o título é a síntese de dois consoladores, o Cristo e o Consolador. E ele trabalha com a fusão do primeiro Consolador, que era Cristo no Evangelho, e o segundo Consolador, que é o Espiritismo, segundo o Evangelho redivivo. Ele resgata as lições de Jesus e ele amplia mais o seu entendimento para nós. Então, é muito interessante. Hoje, eu gostaria de iniciar uma reflexão que a gente vai ver nesse livro, A Gênese, que eu acho que a maioria de vocês conhece ou já leram, que faz a consideração o seguinte: por que se chama o Consolador o novo Messias? Porque Jesus dá esse nome de Consolador ao novo Messias. Por que Messias? Ele utilizava o sentido ao novo enviado, aquele que seria enviado, por quê? Então, Kardec, ele faz refletir sobre todos esses nomes, porque Jesus nomeia essa doutrina e a gente vai entender o ser espiritismo, o porquê de ser consolador. Então, ele prossegue, esse nome significativo e sem ambiguidade, ou seja, ele é claro no sentido, nos sentidos primordiais da tarefa do espiritismo, né? Ele consolar, fazer novas forças, renovar, trazer explicações, trazer os porquês. Então, enfim, aliviar o fardo das dores. Esse nome significa sem ambiguidade, ele encerra toda uma revelação. Então, olha que interessante que Kardec diz, né? Que o nome em si, que o Cristo escolhe ao dar ao Espiritismo, ou aquele que vivia ser o Espiritismo,
ele já encerra em si o próprio, mesmo o próprio significado de toda a revelação. Todo o universo de reflexão, a gente entende realmente qual é a finalidade dessa mensagem na nossa vida e nos aspectos primordiais, né? E Kardec está aqui destacando, bem como os espíritos, tantas vezes esses aspectos de consolação, né? Ele previa que os homens teriam a necessidade das consolações, ele implicava a insuficiência daqueles que achariam que a crença iria se fundar. Então, olha só, o Kardec também dizia que, na medida dos séculos, foram passados a doutrina e os entendimentos que muitas das vezes foram criados acerca das mensagens de Jesus, eles foram tantas vezes nos afastando da pureza original, ou do entendimento mais profundo, ou do entendimento mais adequado, e que ele nos fala e foram tornando, com o passar do tempo, muitas vezes incapazes de nos consolar. Por exemplo, apresentando de um lado de Deus, de um Deus de amor, que Cristo nos mostra, presenteando nossos, por exemplo, a possibilidade de penas irremessíveis, de eternas, apresentando-nos a possibilidade de uma separação eterna e irrevogável dos seres que a gente ama. Então, à medida que a gente foi construindo determinados conceitos com o passar do tempo, a gente foi misturando muitas das vezes os nossos interesses e a compreensão da mensagem de Jesus. Então, nós somos, ao longo do tempo, construindo uma visão acerca da própria visão do mestre, assim, a gente vai distanciando, porque nós alcançamos um patamar dignos, assim, inacessível, né? Porque não mais criatura, mas uma parte de Deus, a gente lançou, colocou Cristo muito longe de nós, e criamos alguns entendimentos que não nos consolavam e criamos temores, criávamos angústias. Então, em um certo sentido, que o Cristo havia dito, né, acerca da tarefa do Consolador, que Kardec nos registra, ele fala assim: o Consolador teria o papel de restabelecer o sentido das ligações de acordo com as revelações, das novas variáveis, das novas leis morais e de leis espirituais, né? Então, ele nos ajuda a avançar um pouco mais na compreensão de Deus, na compreensão do universo, da vida, dos mecanismos, e nesse processo de evolução, e que estamos inseridos no porquê dos sofrimentos, no porquê da discrepância tão grande entre os destinos, né? Como alguns vivem tanto, com muitas felicidades, outros vivem tão pouco, né? E com imensas dificuldades. Então, como conciliar isso na visão de que Deus, iminente, justo, perfeitamente justo, sábio e amoroso? Então, o próprio mestre, né, Kardec, ele aqui recupera isso e nos diz na sua mensagem alguns sentidos de alguns aspectos que seria afastada de um entendimento mais adequado, seja por interesse, seja por ignorância ao longo dos séculos. Muitos de nós participamos desse processo, né? Mas mais tarde a gente viria que aquele que teria a tarefa de restabelecer esse entendimento, ampliar o nosso entendimento, mostrando que nos agora, de fato, Deus em sua grandeza, que não sequer conseguimos medir, né? Mas uma grandeza que realmente nos torna digna daquilo que Cristo nos apresentou. Então, um ser que, sendo infinitamente justo e bondoso e misericordioso, não estabelecesse, não permitisse que existisse essa possibilidade, por exemplo, de uma porta ser fechada e para sempre ser fechada, ou de um arrependimento, um afastamento para todos. E sempre os seres que amamos, as nossas ou penas ali sejam remissíveis, né? Por conta de alguns equívocos feitos no tempo, e que, portanto, limitados, no tempo breve de uma vida de equívocos, redundariam, muitas vezes, em toda a nossa eternidade, e dores e sofrimentos sem remissão. Então, nisso que Kardec se concentra, nessa fala, né?
nesse recuperar as palavras do mestre, agora com as feições de fato, né? Eminentes são consoladas, apresentando também uma proposta de entendimento religioso, uma proposta de fé que pudesse caminhar junto com o desenvolvimento da própria ciência, né? Então, a partir dos séculos, por exemplo, 17, 18, 19, que a gente já passou, né, com todo o seu avanço, ele mostrava todo um universo de descobertas, né? Então, foi criada uma série de dificuldades entre a harmonização dos velhos conceitos acerca de Deus e acerca do universo, acerca, assim, enfim, a própria ligação de Jesus, antigas concepções que a gente tinha e que não mais harmonizariam, né? Agora com a descoberta da ciência. E é por isso mesmo que Kardec, daí, dessas vezes, eles geravam muita incredulidade nos corações e afastavam muitos da fé, né? Então, por que conseguiriam conciliar a fé e a razão? Eles afastavam da fé e caíam na incredulidade, que muitas vezes também a falta da consolação, numa falta de apoio moral, por exemplo, numa falta de sustentação de sentimento. Então, era preciso que a humanidade pudesse contar agora com a visão do Evangelho. Então, uma visão para o Cristo, uma visão para Deus, do universo, também pudesse harmonizar com a razão. Então, uma proposta que o Espiritismo vai buscar e nos trazer é uma aliança entre a ciência e a religião. De um terreno onde possa dialogar, onde possa entender de fato que ambas são servidoras de Deus, que ambas estão no serviço do progresso humano, uma estudando as leis que regem o mundo material e a outra estudando as leis que regem o mundo moral. Então, assim, o Espiritismo torna possível conciliar a razão com o sentimento, trazendo a resposta, trazendo à luz a razão, mas também trazia a esperança, trazendo fé, trazendo a caridade no coração. É isso que Kardec nos mostra. Nos mostra que talvez nunca Cristo fosse tão claro e tão explícito como nessas últimas palavras. Ele faz referência às falas de Jesus sobre o Consolador no Evangelho de João. Ele fala quais poucas pessoas deram atenção, bastante, provavelmente porque evitavam esclarecer e se aprofundar nesse sentido profético, né? Então, poucas vezes, diz Kardec, a gente buscou entender realmente a dimensão de que Jesus dizia para nos prometer um consolador no futuro. O quanto a gente só ia receber ele quando a gente se tivesse maduro, porque poucas pessoas paravam para refletir nessa promessa e que às vezes era cumprida com o advento do Espírito de verdade. E toda a sua falange, e ele amparou e ampara o Espírito de verdade na condução da humanidade terrestre, né? E na edificação do Consolador prometido, a gente não tínhamos pensamentos muito nisso que agora Kardec nos traz essa reflexão. Nos mostra essa afeição do Consolador que compreende o coração humano, que é marcado pelas angústias e pelos porquês, né? Então, pelas dúvidas que eles vêm abrindo o céu da eternidade e a imortalidade, de um processo, um projeto de imensa luz no nosso presente, no nosso passado e no nosso futuro. Então, a gente pode finalizar esse pensamento que a gente já sabe que o Consolador prometido é a nossa doutrina espírita, né? Então, a gente pode perguntar, com perguntas humanas que, enfim, eles encontraram a resposta e que podem atender tanto a razão como a lógica e também, sobretudo, o coração. Então, como diz o Espiritismo, é a terceira revelação, né, de Cristo, e ele vem para consolar nós, né? Vem para nos consolar, vem para nos confortar e esclarecer as nossas dúvidas. Assim, a gente tendo um pensamento mais positivo e podendo evoluir cada vez mais. Muito obrigada. Obrigada, Amanda, pelas explicações, né?
E nós vamos agora, então, finalizar com a nossa irmã Rose, fazendo a prece. Por favor, Rose. Graças te damos, Jesus, por estarmos aqui mais uma vez. Agradecemos por essas palavras explicadas esta noite. Que Jesus possa abençoar cada família aqui representada, que nossos anjos da guarda possam estar nos abençoando, cada encarnado e desencarnado, hoje e sempre, que assim seja. Obrigada, Rose. Obrigada a todos pela companhia mais uma vez. E aguardo vocês na próxima quinta. Fiquem com Deus.